Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Dani, tô eu aqui hoje de novo pra gravar mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje eu vou tirar as dúvidas de uma de vocês, uma das minhas seguidoras aqui do canal do YouTube, a Nathani. Ela me passou um e-mail e nesse e-mail ela me contou um pouquinho mais da história do relacionamento dela com um turco e ela também me fez algumas perguntas. E como são perguntas muito interessantes, eu resolvi gravar em vídeo para deixar registrado aqui no canal, até mesmo porque outras pessoas sempre me perguntam as mesmas coisas, então eu resolvi deixar registrado aqui no canal. Lembrando que eu não sou a dona da verdade, tá bom? Não sou a dona da verdade. E tudo que eu falo aqui nesse canal é sempre as minhas experiências pessoais. Tá bom, gente? Só pra deixar bem claro. Então tá bom. Pelo título do vídeo você já consegue ter uma ideia sobre o que eu vou falar no vídeo de hoje. Então se você ficou interessada, quiser saber também um pouquinho mais a respeito, é só você continuar assistindo o vídeo. Passou um e-mail contando um pouquinho da história do relacionamento dela com um turco, que não vem ao caso eu ler em vídeo. Eu vou ler as perguntas que ela me fez e aí a gente vai conversando um pouquinho mais a respeito de cada uma dessas perguntas, tá bom? Então ela me perguntou: como foi pra você se adaptar com a cultura turca? Nathani, eu nunca tive problema em me adaptar com a cultura turca. Talvez porque eu nunca convivi no meio daquela família turca bem tradicional, sabe? Na nata da cultura, eu nunca convivi no meio dessa nata da cultura turca. Então talvez por isso, pra mim, tenha sido um pouco mais tranquilo, um pouco mais de boa, e eu não tive nenhum tipo de problema com adaptação, tá? Eu sempre vivi com o Tolga e a gente sempre visita a família, né, a família dele, né? A gente faz visitas esporádicas de vez em quando e a gente sempre passa curtos períodos de tempo. Então eu nunca convivi no meio deles, entendeu? Então pra mim foi tipo super de boa. Eu nunca tive problemas com adaptação cultural. Logicamente que tudo que eu sei que eles seguem, né, que faz parte da tradição, que faz parte da cultura deles, eu procuro seguir e fazer da mesma forma que eles fazem. Porque eu acho, Nathani, que assim, se eu que estou na Turquia, eu que tenho por obrigação me adaptar aos costumes deles e não o contrário. Eles não têm que se encaixar a minha cultura, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Se eu tô vivendo lá, eu que tenho que me adaptar, não é o contrário. Então, assim, o que eu sei que eles seguem, o que eu sei que eles fazem, assim, que faz parte da cultura e da tradição, eu tento, por educação, por respeito, eu tento seguir tudo e fazer tudo da mesma forma do que eles, tá? E isso tem dado muito certo e sou muito feliz assim, tá bom? Aí ela também me pergunta: as pessoas têm algum tipo de preconceito por sermos brasileiras? Nathani, se você ainda não assistiu o documentário que eu publiquei aqui no canal do YouTube, o documentário Samba La Turca, eu vou deixar o link aqui em cima se você não assistiu, pra você assistir, pra você entender do que eu tô falando, tá? Vou deixar o link aqui, você pode clicar e aí você assiste depois. É assim, Nathani, eles não têm muita informação sobre o Brasil e sobre brasileiros. O que eles sabem do Brasil e dos brasileiros é o que a mídia sempre mostra, né? E o que a mídia sempre mostra? Carnaval, samba, mulher dançando de biquíni. Essa é a ideia que eles têm do Brasil. Então, quando eu comecei a namorar com o Tolga, logo no comecinho que o Tolga contou pra família dele que ele estava se relacionando com uma brasileira, eles não gostaram muito não, tá? A mãe dele perguntou pra ele se eu era dançarina. Foi a primeira pergunta que ela fez. Olha só, gente, ela é dançarina? Gente, tipo, acho que ela já imaginou. Nossa, ela é do Brasil, o país do samba, e todo mundo lá deve dançar samba, então ela deve ser dançarina. Tipo, olha só, nada a ver, né, gente?
Então, assim, eu acho que sim, num primeiro momento rola sim um certo tipo de preconceito, e esse preconceito é quebrado a partir do momento que a gente se conhece pessoalmente e que eles vê que não é nada daquilo, entendeu? E nisso eu tô falando da família do namorado, digamos assim, né? A família do Tolga não gostou muito no começo, quando ele falou que estava se relacionando com uma brasileira. Depois que a gente se conheceu pessoalmente, gente, isso acabou, tá? Acabou ali naquela hora, no mesmo momento. A gente se conheceu, sabe? E o negócio acabou. Todo aquele preconceito ficou pra trás, tá? Mas, se você estiver indo pra Turquia só pra fazer turismo, as pessoas recebem os brasileiros assim muito bem. Eu sempre fui muito bem recebida. Então, se você for em locais turísticos, especialmente nos bazares, né, no Gran Bazar em Istambul, no bazar de especiarias também em Istambul, e as pessoas percebem que você é do Brasil, nossa, eles já, ai, Brasil, Neymar, eles sempre associam com futebol. Neymar, eles gostam de conversar, e ai, quer saber como que é o Brasil, quer fazer perguntas e tudo mais. Então é muito interessante isso, sabe? Eu senti isso desde a primeira vez que eu fui pra Turquia, que a gente é muito bem recebida. Os turcos, eles são muito hospitaleiros, né? Nesse quesito, eu acho que eles são muito parecidos com o nosso povo brasileiro. Eles são muito hospitaleiros mesmo. Então, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Nada, nada. Nem por ser estrangeira, muito menos por ser brasileira, tá bom? Só o que rolou mesmo foi isso. Logo no comecinho do nosso relacionamento, a família dele não olhou assim com bons olhos, né, pra esse relacionamento. Achou que não ia dar certo, que não ia durar, achou que eu fosse dançarina, que eu dançasse samba, né? Mas isso daí também, todo esse preconceito ficou pra trás a partir do momento que a gente se conheceu ali pessoalmente, aí acabou tudo e eu não sofri nunca nenhum tipo de preconceito, tá? Então vamos continuar. Ela também me perguntou, e quanto à família dele, a mãe, se eu já tive algum problema, né? Ela quer saber se eu já tive algum problema com a minha sogra. Nathalie, graças a Deus, eu também já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, falando sobre sogra. Eu nunca tive problema com a minha sogra. A mãe do Tolga, ela é um amor de pessoa, sabe? Sabe aquela pessoa doce, aquela pessoa que ela quer ajudar todo mundo, que ela quer agradar todo mundo. Eu não tenho nada pra falar assim dela, sabe? Ela é o amor de pessoa. Sempre que ela ia visitar a gente, ou que a gente ia visitar ela sempre me leva presente. Ela sempre me pergunta, Dani, o que você tá com vontade de comer? Fala pra mim que eu vou cozinhar pra você. E eu falo, não se preocupa, pelo amor de Deus, não. Aí ela, não, Dani, fala, eu vou fazer pra você. Ela já sabe até, assim, as coisas que eu mais gosto de comer, ela já sabe. Aí ela vai lá pra me agradar, ela cozinha pra mim, sabe? Ela é um amor de pessoa, gente. Eu nunca tive problema com ela. Só que também, gente, é assim, né? Ela morando na casa dela e eu morando na minha. Ô, Nathalie, o que eu tenho observado é que assim, o que eu tenho observado das brasileiras que eu conheço, que vivem na Turquia, num modo geral, tá? Muitas dessas meninas acabam se dando mal com a sogra, não só com a sogra, muitas vezes com a família inteira do turco. Por quê? Porque elas casam, elas vão pra Turquia morar lá e elas vão morar na casa da família turca. Gente, isso não dá certo. Não dá e nunca deu. Não tem aquele ditado, quem casa quer casa? É isso que acontece, gente. E não é porque eles são turcos, aqui no Brasil mesmo. Você acha que dá certo você casar com um rapaz brasileiro mesmo e você morar com a família dele? Não dá certo, gente. Não dá. Porque a partir do momento que você tá morando com a família do cara, eles vão dar palpite na sua vida, vão se intrometer na sua vida, vai chegar uma hora que você vai começar a ficar engasgada, sabe? Então, não dá certo. Nem aqui no Brasil não dá certo. Agora, você imagina, a gente tá falando de relacionamentos entre culturas diferentes. Se aqui no Brasil já não dá certo, imagina você viver com a família do seu marido, uma família turca, entendeu? Não vai dar certo, assim, de todos os casos que eu já vi, não dá certo morar junto, entendeu?
Então é isso, a mãe do Tolga, ela é maravilhosa, ela é um amor de pessoa. Se Deus o livre e guarde, se um dia, daqui a uns anos, ela ficar doente e ficar muito velha e idosa, eu vou cuidar dela como se ela fosse a minha mãe, tá? Porque é isso que ela é. Ela é minha segunda mãe. É uma pessoa maravilhosa pra mim. Só que assim, enquanto ela tá bem de saúde, né? Ela mora na casa dela e eu moro na minha, tá? E aí a gente continua esse relacionamento lindo e maravilhoso, tá? Porque morar junto, eu acho que não dá certo. É só isso. Ela lá e você aqui, tá? Tipo, cada um na sua casinha, cada um no seu quadrado, e aí não tem problema nenhum, tá bom? E aí também, vamos ver a próxima pergunta. Ela me pergunta assim: aprender a língua foi muito difícil? Você acha que eu conseguiria arrumar algum emprego sabendo o básico de turco? Olha, Nathalie, então você me perguntou se aprender a língua foi muito difícil. Eu não falo turco fluente, tá, Nathalie? Tô longe de falar o turco fluente ainda. Eu consigo me virar ali, né, e tal, mas falar turco fluente, não. Então, se você perguntou se é muito difícil aprender a língua, eu acho que tudo depende da força de vontade de cada um, tá? Então, para você aprender um idioma, não só o turco, qualquer outro idioma que você queira aprender, exige muita dedicação, exige muito esforço. Se não for com esforço e com dedicação, você não vai conseguir, tá? Então, vai depender de você, vai depender tudo do seu esforço, tá? Não é impossível de aprender, você consegue aprender mesmo, se você se esforçar e se você se empenhar, tá? E aí a Nathalie também me perguntou, né, se eu acho que ela conseguiria arrumar um emprego sabendo o básico do turco. Bom, Nathalie, a gente está acompanhando aí nos jornais, né, a situação atual da Turquia, que está bem crítica, eles estão passando por problemas políticos, né, então não tá fácil, tá, a Turquia não é um mar de rosas, tá, a Turquia não é flores assim. Eles estão passando por problemas políticos, o índice de desemprego tá alto, e se tá difícil para os próprios turcos arrumarem um emprego, imagina pra gente, né, que é estrangeira e que nem sabe falar a língua deles direito. Fica muito mais complicado, né? Antigamente, era muito fácil arrumar um emprego na Turquia na área do turismo, porque a área do turismo sempre foi uma área muito boa na Turquia. O turismo sempre foi top na Turquia, né? Eu mesma já trabalhei com turismo na Turquia há anos atrás. Conheço muitas amigas brasileiras também que já trabalharam com turismo na Turquia. Então, sempre foi assim. Você não precisava falar turco, porque você não ia lidar com turco, você ia lidar com estrangeiros, né? A gente trabalhava em agência de turismo, então você ia lidar com estrangeiros. Então você não precisava falar turco, e se você desse muita sorte, nem o inglês eles não pediam. Só pelo fato de você saber o português, para eles já era tudo, porque tem muito turista na Turquia da América do Sul. A gente não fala espanhol, a gente fala português. Mas a gente até consegue que se virar no portunhol e atender os turistas e tudo mais. Então, para eles, isso já era glória, entendeu? Você falar português já era maravilhoso. Então, você conseguia arrumar emprego muito fácil na área do turismo. Como o turismo caiu muito de uns tempos pra cá, por conta dessa série de atentados que a Turquia vem sofrendo, atentados terroristas, o turismo caiu muito. Então, todo mundo que trabalhava nessa área do turismo ficou desempregado, ficou sem emprego e a situação tá cada vez pior, tá? Eu conheço guias turísticos na Turquia que já trabalham com turismo há muitos anos, tipo, sei lá, 15 anos, 20 anos, 20 e poucos anos trabalhando com turismo e estão tudo desempregados, tá? Então a situação tá muito tensa. E aí complicou a vida dos estrangeiros que moram lá, né? A gente se pergunta, como que eu vou fazer para arrumar um emprego na Turquia? Hoje, ô Nathalie, lembrando, gente, que eu não sou a dona da verdade, tá? O que eu tô falando aqui é baseado na experiência minha e no que eu vejo, assim, do um monte
monte de brasileiras que eu conheço que moram na Turquia, tá? Hoje, para você arrumar um emprego na Turquia, o nosso diploma não é válido na Turquia. Na maioria dos casos, né? Por quê? A grade curricular é diferente. As matérias que a gente estuda aqui e as matérias que eles estudam lá na mesma faculdade são matérias diferentes. Então, o nosso diploma não tem validade na Turquia, né? Hoje, o que você conseguiria fazer para trabalhar lá é para você dar aulas, tá? Você conseguiria lecionar, né? De preferência o inglês. Então, se você fala inglês fluente, você até conseguiria arrumar um emprego para dar aula, ou então o espanhol também, tá? Mas principalmente o inglês. Se você fala inglês fluente, você consegue arrumar uma escola para dar aula, tá? Em Istambul, em Ankara, gente, em Ankara, eles sempre estão contratando professores. Sempre. Eles sempre estão contratando, tá? Então, em Ankara, em Istambul, em Izmir, que são as 3 maiores cidades da Turquia, você até consegue arrumar emprego para dar aula, emprego de professora, tá? Se você estiver indo para outra cidade, de repente um pouco mais afastada, de repente cidade de interior, você pode ter muito mais dificuldade de arrumar emprego, tá? Então, assim, se você fala o inglês fluente, você pode dar aula de inglês na Turquia, mas, porém, contudo, todavia, você precisa ter um certificado que te dê a permissão de lecionar, tá? Não basta só você falar o inglês fluente. Você tem que ter um certificado que te dê a permissão de trabalhar, tá? Então, se você quiser saber um pouco mais a respeito disso, qual certificado é esse, entre em contato comigo, que aí eu te falo qual que é o certificado que você precisa ir atrás, tá? Aí, se você tiver esse certificado, você consegue arrumar um emprego para dar aula. E, gente, o salário de professor na Turquia não é um salário ruim, tá? É um salário até que bem bacana, tá bom? Então, essa, Nathani, é a única saída que eu vejo para você conseguir trabalhar lá. É você dar aula, se você fala, claro, o inglês fluente ou então o espanhol. Se você não fala nem o inglês, nem o espanhol fluente, aí é muito complicado. Aí só se você abrisse um negócio próprio, entendeu? E sei lá, e metesse as caras. Mas pra você arrumar um emprego sem saber inglês, sem saber espanhol, eu não vou falar que é impossível, porque nada nessa vida é impossível, né? Mas olha, desiste, porque você não vai arrumar, tá? Desiste mesmo. Ou só se você montar um negócio, sei lá, tentar outras possibilidades, mas arrumar emprego você não vai arrumar, tá? Porque para uma empresa turca te contratar, eles pagam um valor muito alto de imposto para o governo. Então eles só contratam um estrangeiro se realmente o turco não consegue suprir as necessidades da empresa, entendeu? Se eles falam, não, a gente realmente precisa contratar um estrangeiro, porque não tem nenhum turco capacitado para esse cargo, entendeu? É mais ou menos algo assim. Então não é fácil de arrumar um emprego na Turquia, tá? E é isso, gente. Foram essas as perguntas que ela me fez no e-mail. Nathani, muito obrigada pelo seu contato, pelo e-mail que você me mandou, por você confiar em mim, contar um pouquinho mais da sua história pra mim, tá? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que eu tenha tirado todas as suas dúvidas, Nathani. Se você ainda ficou com alguma dúvida, manda um e-mail pra mim, que aí a gente vai conversando, tá bom? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é inscrita aqui no canal, queria te convidar a se inscrever. É só você clicar no botão inscrever-se aqui abaixo, tá? Porque aí você vai poder acompanhar os meus próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, não deixa de dar aquele like para ajudar na divulgação do canal. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo muito carinhoso para todas vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente.